Privilégio imenso poder estar aqui com os amados irmãos, que fazem parte do corpo de Cristo, poder conhecer um pouco mais a Igreja do Senhor espalhada assim por todo o Brasil, como o pastor Lucas estava falando. Eu vim do norte do país, eu quero mostrar um pouco como é lá a nossa região. Estou com minha família no campo de Afuá e agora também em Macapá. Essa aqui é a Cris, né, a Sofia, a nossa filha, a Vitória, né, ela está com a tia dela, por isso que ela não está aqui conosco. Estamos pastoreando lá o campo de Afuá há 5 anos, né, e no início desse ano nós fomos para Macapá, né? Pode passar aí, Lucas. Nós estaremos meditando, olhando aqui no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Estarei lendo na versão NVT, e eu quero convidar a igreja para ficar atento à leitura que será feita nesse momento. Nos diz assim o texto do Senhor: Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos essa carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes dê graça e paz. Verso 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês. Os mencionamos constantemente em nossas orações. Verso 3. Quando oramos por vocês diante do nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois, quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhe dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Verso 6. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria, que vem do Espírito Santo, e se tornaram imitadores nossos e do nosso Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Verso 8. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Amém? Quero convidar você para orar mais uma vez, para nós assim pedirmos o direcionamento do Senhor sobre esta mensagem. Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu texto que nós acabamos de ler. Que essa noite o Senhor possa falar ao coração de cada um. O Senhor sabe o que se passa em nossas vidas, no mais íntimo do nosso ser. E que esta noite a Tua palavra possa nos confrontar e que sejamos transformados por ela, para que nós nos tornemos não somente imitadores, mas que nós também sejamos operantes em tudo aquilo que nós realizarmos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos acerca de uma igreja, o que significa ser igreja? Rick Warren, ele diz que igreja, ela é um organismo vivo, que cresce e se reproduz. Só que quando nós olhamos para o nosso contexto do que é ser igreja, o que nós mais observamos, né, quando eu falo igreja, gente, não estou apenas querendo me referir a vocês, tá? Mas do contexto geral, sem levar em consideração
placa denominacional, mas me referindo à igreja do Senhor como um todo, tá? Então, o que nós mais percebemos nos nossos dias são igrejas acomodadas. Igrejas que, embora tenham compreendido o que é ser igreja, mas na hora de praticar, demonstrar essas evidências verdadeiras, elas acabam tendo dificuldades. Porque eu creio que muitos vêm para a igreja por vários motivos. Às vezes problema na família, uns porque realmente entendeu o Evangelho, outros porque não sabe nem o que fazer. Passa dificuldade no casamento, de repente um filho, um parente cometeu suicídio, e acaba achando na igreja a única resposta para as suas necessidades, achando que a igreja por si só trará soluções para os seus problemas. Só que a igreja, ela não é um hospital, aonde você vai chegar e ali tomar um remédio para um paliativo e você voltar para casa e fingir que está tudo bem. Não é isso, né, o que é ser igreja. Ser igreja significa que nós pertencemos a um corpo, onde Cristo ele é o cabeça, e onde cada um de nós somos confrontados mediante a palavra do Senhor. E aonde Deus usa pessoas para nos fortalecer, para nos encorajar e também para nos exortar. É muito fácil, é muito cômodo nós sermos igreja aqui no Brasil, porque nós podemos chegar a hora que nós quisermos e retornarmos para os nossos lares sem sermos perseguidos, sem enfrentarmos opositores. E quando nós não temos esses opositores, nós vamos atrás deles. A perseguição, ela vai vir à igreja do Senhor com o seu tempo, mas parece que a igreja ela anda buscando, correndo atrás de perseguição. Nós andamos disputando, questionando movimentos ideológicos. De fato, temos que fazer isso, porque eles são contrários à palavra de Deus. Aí temos hora que a gente está num posicionamento, eu sou de direita, eu sou de esquerda. E a igreja ela fica perdida, sem saber o verdadeiro sentido do que é ser igreja do Senhor. Só que a igreja de Cristo, ela não foi chamada para essas discussões tolas. Elas são importantes, sim, precisamos saber conversar, sim, mas não é esse o papel da igreja. E eu quero chamar a sua atenção para 3 características que marcam a vida de uma igreja verdadeira, à luz de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E eu quero chamar aqui a sua atenção para a primeira característica. Você pode ler aqui comigo do verso 1 ao verso 3. Então, Paulo, ele fala, nós, Paulo, Silas e Timóteo, eles escreveram aqui essa carta. Escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês, que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê graça e paz. Verso 2. Sempre damos graças por todos vocês, e os mencionamos constantemente em nossas orações. Verso 3. Quando oramos por vocês diante do nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos de amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós observamos aqui que essa igreja ela é comprometida. A sua liderança é comprometida com a oração, onde eles se reúnem constantemente para orar pelos seus liderados. E se nós líderes, nós não desempenharmos esse papel, nós já estamos fracassando no nosso dever como liderança. De sempre estar orando, intercedendo pela vida daqueles que Deus, a quem Ele colocou na nossa mão. Só que Paulo começa aqui a registrar as qualidades dessa igreja, da fé desses irmãos. Olha, vocês têm uma fé operosa.
vocês demonstram, né? Vocês têm uma abnegação no amor, vocês são firmes na fé. A fé desses irmãos não era uma fé fingida, não era uma fé falada, mas ela era evidenciada, ela era demonstrada. Imagine você se o pastor Lucas chegasse aqui com você, tá, 3 anos, Lucas, na igreja? Vai ser 2 anos. 2 anos, né? O Lucas chegasse aqui em Carlos Barbosa, né, como eu vim aqui daqui a 2 anos, tirar férias, e ele chegasse assim, olha, nós estamos abrindo uma igreja. Só que essa igreja, ela vai crescer em meio a um contexto de perseguição, de luta, de sofrimento. Você queria fazer parte dessa igreja? Certamente que não. Quem quer sofrer? Né? Ninguém aqui é masoquista. Mas esses homens aqui, Paulo está registrando que a fé deles era uma fé operosa. A igreja nasce num contexto de perseguição, de dificuldade, de problema. E eles tinham prazer em demonstrar a fé deles através de atos. Mas não é aquela operosidade para justificar o chamado dele porque ele foi salvo. Né? Porque as nossas obras, elas não nos salvam. Então, eles estão demonstrando a fé deles através da atitude num contexto de extrema dificuldade. Então, o local onde nós estamos inseridos, ele não serve de justificativa para nós cometermos o pecado. Porque Adão e Eva pecaram no jardim. Tudo maravilhoso, tudo perfeito, em plena harmonia. Mas eles pecaram. E Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Em tudo foi tentado, mas não pecou. Imagina o nosso desafio diante de tantos pensamentos que acabam surgindo e a gente tendo que manter a nossa fé firme, intacta. Mas eles, além de demonstrarem uma operosidade na fé, eles tinham aqui uma abnegação quanto ao amor. Olha, quando nós oramos por vocês diante do nosso Senhor, relembramos o seu trabalho fiel e os seus atos em amor. Eles amavam as pessoas sem levar em consideração quem elas eram. Eles amavam as pessoas sem levar em conta o ofensor. E isso é muito interessante porque Deus, Ele fez isso por nós. Porque Ele nos amou sem levar em conta as nossas ofensas. Eu não sei quem é você ou como era a sua vida antes de Cristo. Mas certamente a nossa vida não era boa. Hoje eu sou um pastor missionário exclusivamente pela graça de Deus. Exclusivamente pela graça. Eu gostaria de poder contar o meu testemunho, mas o tempo não nos permite. Mas eu era um homem totalmente promíscuo. Totalmente. Quando eu falo promíscuo, o que vier na sua cabeça? Um homem que tinha 2 mulheres, andava em festas, namorava uma da igreja, uma fora da igreja. Enfim, muita coisa errada eu fiz. Mas Deus, Ele não levou isso em consideração quando Ele resolveu me amar. Ele acabou me perdoando. E essa mesma graça recebida, nós, como igreja do Senhor, precisamos estender a outras pessoas. Eu sei que vocês são de uma cultura, pelo menos é o que nós ouvimos, tá? Se eu estiver errado, os irmãos podem me corrigir, uma cultura mais fechada, né? Mais assim na sua, mais tranquila.
Deus, Ele é superior à nossa cultura. E Jesus, Ele morreu para derribar esse muro de separação que existia na igreja do Senhor. Você, mesmo com a sua cultura, por mais tradicional que ela seja, se ela não passar pelo crivo do cristianismo, de nada adianta. Porque mesmo você pertencendo a uma cultura mais fechada, Deus te chama para amar o teu vizinho. Aquele que está lá do outro lado da rua, aquele que está do lado da sua casa, o casamento totalmente destruído. E você tem essa oportunidade de chegar lá, meu vizinho, você está precisando de alguma coisa? Né? Eu estava esses dias lá em Canela, rapaz, estava um frio de rachar. Imagina, saí de 40 graus, fui pegar 2 graus em Canela. Né? Rapaz, coisa de louco isso. E lá, rapaz, tinha um senhor que ele estava, era cedo da manhã, 7h30, no máximo 8 horas, ele estava descarregando uma caminhonete com umas botijas de gás. Rapaz, passei ali em frente, eu fui, voltei, parei, querendo ajudar esse senhor. Porque eu estava sentindo frio, ele estava todo agasalhado e era um senhor de idade, eu queria ir ajudar. Aí eu falei, não, eu não vou, porque vai que ele vai achar que eu estou querendo alguma coisa. Né? Aí quando eu retornei, eu expliquei lá para a mulher na casa onde nós estávamos, ela disse, não, ainda bem, porque ele já ia perguntar se tu ia querer alguma coisa, porque normalmente eles acham que vocês são interesseiros. De fato, eu estava interessado, mas era em ajudar ele. Amém, glória a Deus. Então eu sei que as nossas culturas, muitas das vezes se chocam, mas elas, comparadas ao Evangelho, elas não são nada, porque Cristo é superior. E nós precisamos, como diz aqui o texto, atos em amor. Só que essa igreja apresenta aqui uma outra característica, a sua firme esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Esperar ou ansiar pela volta de Jesus não significa isso que nós estamos fazendo aqui, estar sentado. Porque como é que nós esperamos e ansiamos pela volta do Senhor Jesus? Trabalhando. Como? Uma fé operosa e uma abnegação no amor. Então, quando nós aguardamos pela volta do Senhor Jesus, não é você ficar ali deitado, não, Jesus vai voltar, eu já estou salvo, o pastor ele é pago, domingo ele vai me entregar uma mensagem, nada disso. Nós precisamos demonstrar uma fé operosa, onde nós agimos, onde nós somos comprometidos com o Evangelho. Esse é o desafio de vocês aqui em Carlos Barbosa, é o meu desafio como igreja lá em Macapá, no Afuá. Esse é o desafio de ser igreja, estar comprometido com o reino do Senhor Jesus. Ainda há pouco nós cantamos uma canção que até que o teu reino venha. Mas não é do interesse da igreja que o Senhor Jesus, ele volte. Não é do interesse. Porque nós não trabalhamos para a expansão do reino. Sabe por quê? Porque nós confiamos essa responsabilidade somente ao pastor. Nós confiamos essa responsabilidade somente ao missionário. Não, eu já contribuo. Não, tem quem faça por mim, não. Nós somos chamados para ser igreja do Senhor, para demonstrarmos uma fé operosa, aonde a expansão do reino de Deus é feito pela igreja, é um conjunto, não uma única pessoa. Deus nos chama, compartilha conosco desse privilégio. Santo Agostinho, ele diz que o verdadeiro amor está em obedecer e crer no que se ama. Nós precisamos, queridos, fazer isso, se importar, ansiar pela volta do Senhor Jesus, não apenas com palavras, mas em demonstração de atos, uma abnegação do amor. Mas essa igreja, ela apresenta uma segunda característica. Primeiro, ela é comprometida. Segundo,
ela é uma igreja receptora. Veja aqui comigo do verso 4 ao verso 7. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois, quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza e de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem no comportamento entre vocês e em seu favor. Verso 6. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria, que vem do Espírito Santo, e se tornaram imitadores nossos e do nosso Senhor. Como assim tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Essa igreja, ela era uma igreja receptora, porque eles receberam esses irmãos, acolheram, foram bem acolhidos, e isso serve de testemunho, mas eles também receberam o Evangelho. Eles foram confrontados pelo Evangelho. Eles foram encorajados pelo Evangelho. Porque eles poderiam ser apenas receber, mas não praticar. Poxa, é legal que ele fala, amar a esposa, né, obedecer pai e mãe, cuidar dos filhos. Poxa, legal, eu quero isso para a minha vida. Eu até sigo esses princípios. Mas uma igreja acolhedora faz com que eles não apenas recebam o Evangelho, mas com que eles resplandeçam como sal e luz aqui nesse mundo. Observe aqui comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e verso 14. Olha aqui no que diz o texto. Verso 13 e verso 14. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam a nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras, meras ideias humanas, mas a aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Então, esses irmãos, eles recebem o incentivo para que ele, de modo digno, né, não diz aqui no verso 12, de modo que Deus considere digno, pois ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Então, nós precisamos não apenas receber o Evangelho, mas nós precisamos compartilhar desse Evangelho com aquelas pessoas que nos visitam, com aqueles que estão ao nosso redor, e ao mesmo tempo nós somos encorajados, né, para que esse Evangelho, a qual Deus compartilhou conosco por meio do seu Filho, ele possa ser anunciado entre aqueles que não conhecem a Cristo. Hoje nós só estamos aqui porque alguém um dia se importou com as nossas vidas e compartilhou deste Evangelho. Então nós precisamos fazer o mesmo com seu pai, faça isso com a sua mãe, com seu tio, seu vizinho, compartilhe, contagie as pessoas por esse amor. Você foi amado por Deus, e a maior prova desse amor está lá na cruz, foi demonstrado naquela cruz. Se você, John Stott, ele diz o seguinte: se você está procurando uma definição do que é amor, não corra para o dicionário, corra para a cruz. Porque Cristo, ele é a maior manifestação do que é o amor.
Então essa igreja, ela é chamada para receber, mas ela também é convidada a compartilhar desse evangelho. Mas essa igreja apresenta uma terceira característica. Você pode observar aqui comigo, do verso 8 ao verso 10. Ela é uma igreja encarnacional. Veja aqui o verso 8. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, né? Eu acho que a atualizada vai dizer, olha, não precisamos nem acrescentar nada sobre vocês, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Agora, partindo de vocês, a palavra tem se espalhado por toda a Macedônia e Acaia. Então você vê que o testemunho da igreja do Senhor, ele é feito por quem? Pelo pastor? Pelo missionário? Não, pela igreja. É minha responsabilidade e é sua responsabilidade fazer isso, porque senão você vai ser cobrado pelo Senhor, porque esse é o papel da igreja. Quando o evangelho ele chega até nós, a expectativa de quem compartilha é de que haja mudança, haja transformação, não apenas aquela mudança comportamental, aonde eu vou tentar demonstrar ou agradar as pessoas com os meus bons atos, mas são atitudes que surgem verdadeiramente do nosso coração. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, sede, portanto, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A palavra sede significa, olha, tornem-se aquilo que vocês não são. Mas o que é que vocês não são? Imitadores. E o texto diz aqui, olha, que vocês se tornaram imitadores nossos e do nosso Senhor. Então, o nosso testemunho, ele pode impactar pessoas, seja através do casamento, através do namoro, do noivado, seja ele no âmbito familiar, mas o nosso testemunho, o bom testemunho, ele pode impactar pessoas. Então, esse é o desafio de ser igreja. Quando você olha aqui para o verso 9 e o verso 10, ele fala, olha, as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram, né? Estão falando uma igreja receptora, e como deixaram os ídolos, né? Ou seja, eles abandonaram. Sabe, aqueles ídolos que existiam naquela região, um panteão de ídolos, de deuses, e ele fala, olha, as pessoas da cidade estão falando que de fato vocês se converteram, vocês abandonaram esses ídolos. Hoje nós não temos uma imagem de escultura para nós adorarmos, mas nós colocamos muitas coisas no nosso coração que rouba o lugar que é exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós dedicamos a mais tempo ao celular, seja a marca, modelo ou geração dele, as nossas redes sociais. A gente se preocupa com uma forma exagerada com a nossa aparência, porque eu quero postar nos stories, né? Que eu estou bem, que está tudo perfeito, está tudo maravilhoso. Mas a nossa vida não é, a nossa realidade não é uma vida de stories.
de postais, porque lá a gente pode usar filtro. Qual a ideia do filtro? Você maquiar, você falar uma coisa que você não é, mas Deus sabe quem você é. Então, o nosso desafio como igreja é dar um bom testemunho a ponto das pessoas falarem isso a nosso respeito. E o texto diz, olha, nós nem precisamos comentar nada, não foi preciso acrescentar nada no que vocês têm feito, porque as pessoas já fizeram isso. Você tem dado bom testemunho? Quem é você como marido? Se o pastor chamasse a sua esposa e perguntasse, olha, como é o seu marido? Como é o comportamento dele dentro de casa? Ele te trata bem? Ele cuida dos filhos como deveria? Ele é um bom avô, um bom genro, um bom sogro, né? Se você ainda tiver a sua sogra, você é um bom genro. E a sua esposa? Quem ela é? Ela é uma boa mãe? Uma boa esposa? Uma boa filha? E os seus filhos? Quem eles são? Vocês criam os seus filhos no temor do Senhor? Na prática devocional todos os dias, ensinando a palavra de Deus, ensinando o que é o temor de Deus? Essa igreja aqui, eles serviam a Deus e esperavam a vinda de Cristo, mas de uma forma operosa, uma demonstração de amor. Essa igreja era uma igreja receptora, era uma igreja acolhedora, mas ela também era uma igreja encarnacional. Ela demonstrava a Cristo através da sua vida. Eu quero encerrar contando aqui a história de Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. Eu não sei se você já leu esse livro, mas se você não leu, eu quero encorajar você. Quero deixar esse exercício de casa para você. O apóstolo dos pés sangrentos. O evangelho chega até esse tibetano. A família deles, a região toda não queria saber do evangelho. Todos eram budismo, hinduísmo, uma mistura. E ali ele recebe o evangelho. Ele chega em casa, relata para o seu pai que agora ele era um cristão. E o pai começa a maltratar Sundar Singh. Deserdou ele, expulsou de casa, agredia, deixava ele sem comer. E ele saiu para pregar o evangelho. E nas aldeias por onde ele andava, as pessoas o recebiam com grosseria, com a maior dificuldade, a ponto de um líder colocar ele dentro de um fosso cheio de corpos. E no outro dia eles vão lá, abrem, lá está Sundar Singh, vivo, preservado, mas ainda testemunhando do evangelho. Ele ia de uma aldeia a outra, caminhando quilômetros, no frio, a neve alta, ele descalço, o frio era tão intenso que rachava os seus pés, sangrava, por isso ele era conhecido como apóstolo dos pés sangrentos. E um dia ele foi maltratado, machucado, e a pessoa encorajou ele para abandonar a Cristo, abandonar essa fé. Ele fala, como é precioso sofrer pelo meu Jesus. E ele chega numa aldeia, compartilha do evangelho e vai embora. Tempo depois, vai um grupo de missionários, eu creio que eram missionários ingleses, vão para lá, estavam cursando o seminário e vão para lá como uma espécie de estágio, compartilhar do evangelho. E detalhe, Sundar Singh ele recebeu apenas o exemplar de João. E ele só conhecia Jesus através do livro de João e compartilhava com as pessoas. Então, quando ele chega nessa aldeia, ele fala e foi embora. Aí chegou esse grupo para falar de Jesus. Quando eles estão falando de Jesus, eu penso, eu já conheço esse Jesus. Mas como assim? Não, ele esteve aqui com a gente um tempo atrás. Ele comeu com a gente. Olha o impacto do testemunho desse jovem rapaz, a ponto que as pessoas achavam que Sundar Singh era o próprio Senhor Jesus Cristo.
E é nesse contexto, aqui em Carlos Barbosa, que Deus está levantando essa igreja para ser essa testemunha de Cristo Jesus. Não leve em consideração a cultura. Não leve em consideração tudo aquilo que você aprendeu, né, no sentido de achando que ela é superior ao Evangelho. Não, o Evangelho é superior a todas essas coisas. E o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele é superior a todas essas culturas. E por aquelas pessoas de culturas diferentes, aonde Ele está formando uma igreja de vários lugares do Brasil e do mundo, Ele está essa noite, por meio da sua palavra, te encorajando para que você seja essa boa testemunha de Cristo. Amém? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nós acabamos de ouvir. Sabemos que é desafiador, não é fácil, mas o Senhor requer de nós uma mudança de comportamento, de atitude, aonde as nossas obras não nos tornem evidentes, mas que ao olharem para nós, Cristo Jesus possa ser evidenciado através das nossas vidas. Amém. Que nós, como testemunha do Senhor, sejamos operosos na nossa fé, no nosso amor, e que possamos ansiar a volta de Cristo, não acomodados, não assentados, mas trabalhando para a expansão do Teu reino, não somente aqui em Carlos Barbosa, mas na circunvizinhança, aonde o nosso testemunho seja conhecido, não somente nesta cidade, não somente nesta região, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, porque nós professamos uma fé verdadeira, uma fé no nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e faça resplandecer sobre nós o Teu rosto e nos dê a paz. Amém, Senhor.